Som. Muito boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da 129ª sessão ordinária, 17ª legislatura, Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Convido a todos que fiquemos de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite a todos. A ata da 128ª sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, o público que nos atende pelo canal da Câmara, eu peço a suspensão da leitura da ata, haja vista que a mesma já está disponível no site da Câmara.
O requerimento de propositura do vereador Israel, solicitando a suspensão da leitura da ata anterior, Copo de água na... está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador Israel foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das correspondências recebidas por esta Casa de Leis. Ofício Gabinete 128 de 2020, de 4 de junho de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente o projeto de lei 011 de 2020, de 4 de junho de 2020, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária a ser previamente designada em regime de urgência. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Ofício Gabinete 123 de 2020, de 3 de junho de 2020. Senhor Presidente, anexamos ao presente projeto de lei 010 de 2020, de 1 de junho de 2020, que trata em sua emenda, que dispõe sobre a alteração no caput do artigo 1º da lei 2.794 de 2019, de 17 de setembro de 2019, para ser deliberado, apreciado e votado pelos senhores vereadores dessa egrégia Casa de Leis, através de sessão ordinária. Cássia Regina Zafone Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos projetos de lei 010/2020, 011/2020, o qual a gente vai propor a deliberação e votação em conjunto dos dois projetos de lei para a deliberação. Projeto de lei 011 de 2020, de 4 de junho de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento LOA de 2020, autorização para repasse de recursos para a Irmandade Santa Casa de Misericórdias e das outras providências. Trata-se do Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Política de Enfrentamento ao Covid-19, no valor de R$ 214.958,59. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, objetivando a prestação de serviços de média complexidade, que serão suportados com recursos financeiros advindos de auxílios da União, e promover o aditamento junto ao convênio e contrato firmado para custear ações no enfrentamento da pandemia do Covid-19, nos termos do artigo 5º da Portaria 1393, de 22 de maio de 2020, do Ministério da Saúde. Justificativa. Venho a presente Vossa Excelência apresentar o incluso no projeto 011 de 2020, que dispõe em sua emenda, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento LOA de 2020, autorização para repasse de recursos para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia e das outras providências, que ora submetemos à apreciação, aguardando que o faça através de sessão a ser previamente designada em regime extraordinário. Trata-se a presente propositura de alterações a serem inserida no PPA Plano Plurianual LDO
Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020 e ao Orçamento de 2020, visando adotar o Orçamento de Dotação Orçamentária. A lei efetua a adequação do orçamento para a criação de dotação orçamentária para efetuar repasse à Irmandade na Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio, referente ao auxílio emergencial, de que trata a Lei Federal 13.955 de 2020 e Portaria do Ministério da Saúde 1.393 de 22 de maio de 2020, visando custear ações de Santa Casas e hospitais filantrópicos no combate ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Os recursos para a abertura do crédito adicional suplementar são provenientes de excesso de arrecadação dos recursos recebidos do governo federal no valor de R$ 214.958,59, conforme demonstrativo no projeto. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão a atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Dando prosseguimento, solicito que o senhor secretário promova também a leitura do projeto 010/2018 para que possamos colocar conjuntamente os dois em deliberação. Projeto de Lei 10/2020, de 1 de junho de 2020, que dispõe sobre altera o caput do artigo 1º da Lei 2.794 de 2019, de 17 de setembro de 2019. No artigo 1º, o caput no artigo 1º da Lei Municipal 2.794, 2019, de 17 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de compromisso com particular para fins de implantação de obras de infraestrutura em via pública, no prolongamento da Rua Mato Grosso, consistente em pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, guias e sarjetas, drenagem de águas fluviais, conforme projeto, memoriais descritivos elaborados pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, pelo setor de engenharia, o qual fica fazendo parte integrante desta lei. O artigo 2º dessa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Instância Turística de Presidente Epitácio, 1º de junho de 2020, Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. A justificativa vem a presente Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei, que dispõe, na sua ementa sobre altera o caput do artigo 1º da Lei 2.794 de 2019, de 17 de setembro de 2019, que ora submetemos à apreciação e pretendida aprovação. Atendidos os dispositivos que disciplinam o processo legislativo, aguardando que o faça em sessão ordinária. O presente projeto de lei não sofre qualquer restrição de ordem constitucional ou infraconstitucional, podendo por este aspecto ser votado por essa Casa de Leis. No mérito, pretende-se alterar o dispositivo constante no presente projeto com a sua aprovação, tendo como a finalidade a alteração da obra consistente na pavimentação de CBUQ para lajota de concreto, conforme memorial descritivo complementar elaborado pela Divisão Municipal de Engenharia. A alteração se justifica em razão do requerimento protocolado pela parte interessada, documento em anexo, onde informa que não há possibilidade de execução da pavimentação da citada Rua Mato Grosso, conforme o projeto inicial, que era o asfalto CBUQ. Haja vista o aumento do custo orçamentário do asfalto, sendo possível a realização da obra através de blocos de cimento, lajota de concreto, conforme parecer favorável da Engenharia Municipal. Expostas as razões determinantes da iniciativa, contamos com o apoio dos nobres edis para a aprovação do presente projeto de lei. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. Os projetos de lei 010/2020, 011/2020, lidos pelos senhores secretários, encontram-se em deliberação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. Os projetos de lei 010/2020, 011/2020 foi deliberado por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura dos requerimentos escritos e apresentados pelos nobres vereadores na sessão de hoje.
Requerimento 043 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste as seguintes informações. Qual a quantidade de agentes comunitários no município? Se os ESFs estão com os quadros de agentes comunitários completos. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 043/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Pereira Jardim da Rocha. Uma boa noite para aqueles que nos assistem, né, pelo canal da Câmara, aos caros amigos. Esse requerimento é para que eu possa ter uma resposta, porque teve uma pessoa que me procurou, passou num concurso aí, e num postinho do bairro dela, parece que se encontrava lá uma vaga, e ela entrou em contato quando era o secretário Miqueias, e inclusive ela fez uma denúncia no Ministério, que estava necessitando dessa vaga naquele local. Ela andou ao bairro, perguntou aos moradores se estava passando os agentes naquela região e não estava tendo os atendimentos. E tendo a falta no postinho, ela teve que recorrer fazendo uma denúncia, porque não convocava ela. E nesse intervalo, o secretário de saúde, que era o Miqueias, enviou uma documentação lá para o pessoal lá de cima também, relatando que já ia preencher essa vaga. E até o momento, essa vaga ela não se encontra ainda preenchida, e essa pessoa que me procurou já fez requerimento também, não teve resposta da prefeita, mas até onde ela sabe, ficou sabendo que a prefeitura ia colocar essa pessoa nesse local, mas até o momento não colocou. E está tendo dificuldade lá no bairro, porque não está fazendo o serviço completo que deveria passar nas casas, né? Devido à falta do quadro de funcionário lá no postinho. E essa vaga, ela está vaga que a pessoa que ficava exercendo essa vaga pediu exoneração do cargo. Aí ela entrou com esses pedidos, não teve resposta até hoje, me procurou. Então eu espero que a prefeita, pelo menos, responda, pelo menos esse requerimento, né, que os anteriores já não foi respondido, mas esse, para que eu possa levar essa mensagem dessa resposta do requerimento. Não sei se eu vou ter essa resposta, mas eu espero que a prefeita possa responder pelo menos esse requerimento para eu poder passar essa informação. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Primeiramente, boa noite aos nobres pares, aqueles que nos acompanham pela mídia da Câmara Municipal. Eu gostaria de solicitar ao vereador Edson para assinar em conjunto o requerimento e, se puder, acrescentar quanto ao concurso, né, feito pelos agentes. Eu também fui procurado por uma pessoa, e se esse concurso, se eu não me engano, está vencendo agora, se esse concurso vai ser prorrogado ou não, se a administração tem alguma notícia sobre esse assunto. Se esse concurso vai ser prorrogado por causa desse momento do Covid, que também não está sendo feito concursos, né? Então, se esse concurso vai ser prorrogado. É uma dúvida que algumas pessoas que estão aguardando têm, se eles vão ter que fazer um novo concurso ou se eles vão continuar na fila aí aguardando a chamada. O requerimento continua em discussão. Eu autorizo o novo vereador também a assinar junto, para até fortalecer, né, o requerimento. O requerimento de número 043/2020, então, segue assinado também pelo vereador Evair Luiz. E
Vamos colocar em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento de número 043/2020, de propositura do vereador Edson Pereira e também com a assinatura do vereador Evair Luiz, foi aprovado por unanimidade. Requerimento 044 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Onde será destinado o recurso de R$ 214.958,59, oriundos da União para a Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio? Evair Luiz Rodrigues da Silva, vereador proponente. O requerimento de número 044/2020, de propositura do vereador Evair Luiz, está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Evair Luiz. hoje nós tivemos o projeto de lei, né, no qual fala que da questão dos respiradores, que vai ser comprado mais respiradores para ajudar na questão do combate ao Covid-19. Mas que nos fosse dado um parecer do que se pensa, quantos respiradores ou o que mais vai ser comprado com essa verba que veio destinada do governo federal, veio da União. O requerimento continua em discussão. Eu estive falando com o novo vereador, então, para concluir, quero pedir permissão para que eu pudesse assinar esse requerimento e dar uma implementada mais para que enviasse para nós também as notas com os valores, se realmente o que for comprado lá dentro, que enviasse os valores das notas para nós também estar por dentro. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, nobres pares, sobre o valor, eu acredito que em breve já estará disponível, né, na conta. E a maioria das coisas dá para acompanhar no portal Transparência da Santa Casa. Sobre valores, o que gastou, na onde gastou. O portal Transparência tem tudo isso lá. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, eu permito a assinatura do Edson. O Marcos também pediu para assinar, né? Eu até sei, o Rael, da questão do que vai estar no site, no portal da transparência, mas a gente precisa saber a questão do recurso. Foi 214, lá eu acho que o portal da transparência vai estar amplo de tudo que está sendo feito. E nessa questão do recurso é algo mais sucinto, no qual os vereadores gostariam de acompanhar. O Paulo também pediu para assinar o requerimento junto, Brasília. O requerimento 044/2020, propositura do vereador Evair, segue com assinaturas do vereador Edson, do vereador Marcos, Brasília e Paulo Antônio. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. É com a palavra o vereador Marlon de Mello. Com relação a esse valor aí pedido nesse requerimento, todos nós já sabemos que ele é oriundo daquela primeira parcela da ajuda federal aos municípios, no valor de R$214 mil, e que agora, recentemente, semana passada, quinta-feira, se não me engano, já foi depositado também a segunda parcela da ajuda federal no importe de mais de R$1.100.000. Embora os meus colegas, os meus nobres pares, tenham sido categóricos em falar que eles gostariam de ver no papel onde estará sendo usado esse dinheiro, e não só a Câmara Municipal aqui de Presidente Epitácio que está fazendo esse controle. Recentemente eu estive junto ao secretário de Finanças e ele foi oficiado também pelo Tribunal de Contas do Estado, pela CGU e pelo Ministério Público Estadual. E todas essas verbas que estão vindo, oriundas dessa situação advinda da pandemia, elas serão e devem ser muito bem fiscalizadas mesmo. Mas eu gostaria que o Executivo Municipal
e aqui eu falo no Executivo e naquele comitê de enfrentamento ao novo coronavírus que foi constituído, que, se possível, deixe ou convide os 13 vereadores para fazer parte de uma reunião, porque desde que existe esse comitê, teve vários vereadores que ficaram alijados de conversar e de saber notícias sobre a saúde municipal, sobre o que está sendo feito ou o que não está sendo feito pela municipalidade para o enfrentamento dessa pandemia. Eu acho que nós não devemos ficar de escanteio. Nós devemos ser chamados, e o vereador que não quiser não vai lá saber, mas que ele tem que ser chamado, ele é uma parte importante da democracia desse município, ele foi eleito pelo voto popular, e ele tem direito ao menos de acompanhar e saber o que está vindo, para onde está indo e dar uma opinião do que ele acha melhor. Não estou aqui falando que o dinheiro está sendo mal usado, que o dinheiro está sendo mal usufruído, mal investido ou coisa do gênero. Eu só estou falando que os vereadores devem participar mais, porque nós também temos satisfação para dar para os nossos eleitores, e muitos perguntam para a gente, muitas têm sido as perguntas relacionadas a esse dinheiro. O que vai ser feito, de onde está vindo, quem vai gastar, o que pode comprar. Tem muita gente, você sabe, que ainda mais nessa época de política, muita gente vai falar mal do mau uso desse dinheiro. Mesmo que ele esteja sendo bem usado, que ele vai ser prestado contas no transparência, site da Câmara, site da Prefeitura, vai ter muita coisa em cima desse dinheiro. Então, quanto mais transparente nós pudermos ser, quanto mais participação dos vereadores o senhor tiver aqui, o senhor pode ter certeza, levando essa colocação ao comitê, porque o senhor que nos representa no comitê, pode ter certeza que o senhor vai ter aliados para prestar conta do que está acontecendo, e não inimigos para meter o pau no que está acontecendo. Essa Câmara já demonstrou, ao longo de 3 anos e 4 meses, que é uma Câmara unida, que é uma Câmara que não veio aqui para brigar, que é uma Câmara que veio, sim, para lutar pelo crescimento de Epitácio. Nunca nenhum vereador aqui deu trabalho. Então, eu acho que o mínimo que nós podemos, que pode acontecer, é nós sermos convidados para participar de uma reunião, para esclarecer o que vem, quanto vem, aonde vai ser aplicado, e nos deixar, pelo menos, dar informação e opinião. E não chegar, como tem chegado para a gente, notícias somente através de atas e de ofícios e de projetos de leis de coisas já decididas. Então, fica aqui minha opinião particular. Não sei se meus colegas vão querer ir em reunião ou não. Minha opinião particular é essa. Nós estamos sendo deixados de lado no momento onde nós temos que, sim, dar nossa opinião ou, no mínimo, saber o que está acontecendo. Essa é a minha opinião com relação a essa situação desse requerimento e da situação que nós atravessamos em Epitácio com relação à situação do Covid e da pandemia. O requerimento continua em discussão. Boa noite a todos que nos ouvem pela internet, nossos colegas de trabalho. Eu quero aqui deixar claro uma dúvida que eu tenho, porque a quantidade de dinheiro é muito grande. Na história de presidente Epitácio, nunca se teve um dinheiro nessa quantidade. E eu ontem estive conversando aí na cidade, encontrei um cidadão que ele é bem aposentado de uma certa de um banco, e ele perguntou para mim: vereadora, você acha que tem gente preparado para distribuir esse dinheiro que está chegando, tanto da federação quanto do Estado? A senhora acha que na saúde, dentro da saúde, tem essa pessoa? A senhora acha que dentro da Santa Casa tem? Na Secretaria de Saúde tem? Que contador tem para isso? Eu falei: olha, eu sei que dentro da Prefeitura tem um contador. Agora, dentro das unidades, eu não sei o que existe. Existe uma prestação de conta. Então, eu concordo com o Marlão plenamente, nós não podemos ficar de fora, só ouvindo falar que disse, que acho que é assim. Que eu acho que toda vez que eu gastei um dinheiro na saúde pública, tinha um projeto pronto. Esse projeto tinha que casar com as notas, com as tomadas de preço, com tudo, para poder fechar essa conta de final de ano. E hoje, eu conversando com a pessoa, e a pessoa muito preocupada me disse assim: eu estou preocupada com essas eleições que vem vindo, porque nós temos aí que temos que empossar prefeito e fazer prestação de conta do município.
E o município ele não tem uma única prestação de conta. Ele tem todas as secretarias diferentes, divididas. Secretaria da Saúde, da Educação, da Assistência Social, dentro da própria prefeitura, tem a do gabinete, Então, ela estava assim, bem preocupada com isso, e eu disse, sim, você tem razão. Porque, infelizmente, hoje mexer com dinheiro público tem que ter um controle muito grande. Porque qualquer errada que você dá, você está prestando uma conta para o resto da vida. Então, a gente quer saber sim, porque as necessidades são bastante. Mas o montante de dinheiro para o momento do município de Presidente Epitácio também é grande. Então, a gente tem que ficar sabendo sim como é que é distribuído isso. Né? Ah, mas está no portal. Sim, está no portal, mas vamos ver isso aí na íntegra, vamos conversar. Porque nós somos vereador, nós não somos vereador de 1, 2 pessoas. Tem gente aqui com 700 pessoas que votou, outro com 500, outro com 400. Então, eu sou um pessoal que acreditou na gente. Então, nós temos sim, não podemos ficar de recanto porque somos vereador. A gente não vai fazer política com isso, porque a política já está feita, é a política de saúde, é a política de pandemia, é a política de preocupação, é a política que tem que ser feito, tem que ser feito, não tem jeito. Temos que amparar a Santa Casa, temos que deixar ela calçada de recurso, porque nós estamos chegando no dia 20 de junho, 20 de junho começa o inverno, e o inverno chega tudo que tem direito. Então, nós temos que estar sabendo sim. Eu acho que foi até uma falta de consideração com essa Câmara, porque até hoje ela foi muito digna, respeitou, trabalhou, foi fiel, e é fiel, está sendo fiel, e nós não fomos chamados nem quando formou o Conselho, para dizer, esses são os membros do Conselho, aqui está fulano, fulano, fulano. Eu não quero criticar ninguém, eu quero ouvir, porque eu estou do lado do aprendizado. Eu estou para aprender, então eu quero ouvir o que está sendo feito, que eu preciso aprender também. Ok? Então, muito obrigado, eu agradeço a palavra, presidente, mas eu tenho esse desabafo que eu tenho a fazer. Nós temos que ser convidados, sim, para esse tipo de atitude que tem que ser tomada diante do município de Presidente Epitácio. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento 044/2020 foi aprovado por unanimidade. Requerimento 045 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, nos termos regimentais, após manifestação do egrégio plenário, que seja oficiada a excelentíssima prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que, através do setor competente, nos preste a seguinte informação. Se a chefe do Executivo pretende ampliar a intervenção da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Epitácio até o fim do mandato. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. O requerimento de número 045/2020, de propositura do vereador Edson Pereira Jardim da Rocha, está em discussão. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Esse requerimento, ele é mais para a gente tranquilizar aqueles funcionários de dentro da Santa Casa, porque a gente tendo uma resposta, fica até mais fácil para a gente transmitir para aqueles funcionários, né? Porque houve assuntos que, de repente, pode acontecer dela querer entregar e eu não tive como dar uma resposta para a pessoa que chegou até a mim. Então, o requerimento é sentido a isso. Se vir acontecer aí de ela chegar e entregar essa Santa Casa, que eu creio que, acho que não vai acontecer isso, né? Mas a gente tem que ter em mãos para poder passar a informação mais correta. Então, eu gostaria que ela respondesse esse requerimento também, para a gente deixar os funcionários daquela Santa Casa ali mais tranquilo, porque se chegar a acontecer uma situação dessa, é perigoso atingir muitos funcionários ali, né? Porque já teve muita dor de cabeça com parte salariada, você entendeu? Então esse requerimento é mais sentido mesmo para a gente tranquilizar os funcionários daquela Santa Casa. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. É um requerimento bastante interessante, esse formulado pelo nosso amigo
Edson Jardim Pereira da Rocha, conhecido por Edson Cachorrão. Mas eu queria saber assim, ô Edson, ou se alguém já sabe, até quando que vai o contrato que está vigente? Outubro, né? 26 de outubro? Então, o seu requerimento é no sentido se a prefeita tem interesse de renovar? Porque alguns funcionários daquela entidade, daquele nosocômio, o procuraram perguntando isso. É sentido para que a gente tranquilizasse, porque outubro está chegando. E a gente não sabe o que vai acontecer, se vai ficar nas mãos da Santa Casa, ou vai ficar outra pessoa tocando, você entendeu? Estou entendendo, Excelência. E a opinião de Vossa Senhoria? Sabe por que eu estou questionando isso, Cachorrão? Pode até parecer brincadeira, mas não é. Porque eu acho que é interessante também a Câmara participar dessa situação. Porque, às vezes, se tiver que renovar, muito provavelmente vai passar por aqui um pedido de autorização para se renovar, né? E por que nós já não começarmos a fazer parte dessa negociação desde agora? Porque a Câmara, que é composta por 3 vereadores, que são os legítimos representantes da população, não podem dar a sua opinião já nesse momento. O que será interessante para o município? O que será interessante para a Santa Casa? O que será interessante para a própria prefeitura? Entendeu, Cachorrão? Então eu acho que além dela informar isso, ela deveria se preocupar já também, ela, quando eu digo, é o executivo, em colocar os vereadores a par da situação, para que nós também possamos opinar com relação a isso. Eu, particularmente, acho que o município não deve entregar tão cedo, porque eu acho que é uma situação que está se resolvendo. É muito difícil, mas está se resolvendo. Não é uma questão que se resolve em um ano, talvez. Eu acho que demora mais. Mas a gente está vendo boa vontade, está vendo um trabalho duro, vai vir aí outra administração, vai vir outras pessoas para tomar conta da Santa Casa, mas eu acho que o modelo agora, pelo menos, ficou um pouco mais transparente. O que eu acho que a gente tem que ser ouvido para que a gente possa aperfeiçoar ainda mais essa situação. Então, Cachorrão, o Edson, essa minha fala é nesse sentido, tá? Eu quis falar quando é o momento da discussão do seu requerimento, para falar isso aí. Eu acho interessante o requerimento e acho que nós devemos participar também, desde agora, já dessa situação. Porque senão depois chega só aqui para nós assinar uma coisa já decidida e eu acho que isso não é legal. O requerimento continua em discussão. Eu concordo, agradeço até pelas suas palavras, que seria até importante mesmo a gente ter essas participações com o Executivo, que a gente teria já o assunto já encaminhado para quem nos perguntar, né? Seria importante isso mesmo. Então o requerimento era sentido para a gente já estar bem tranquilo, mas eu agradeço também. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Na última segunda-feira passada teve uma reunião, né, onde possivelmente poderia se prorrogar ou devolver, né, onde eu entrei em contato com os nobres vereadores e pedi o apoio para que a gente possa, né, manter isso até 31/12 ou até mais. Aí a gente conversamos e já ficamos de marcar uma reunião com o Executivo para poder tratar disso. O requerimento é pertinente, vereador, mas a gente já está, assim, todos, né? Falei com o presidente, falei com o Marlan, falei com alguns já, para a gente trabalhar nesse sentido de poder estar prorrogando, sim, se for da vontade do Executivo. O requerimento continua em discussão. A minha opinião é a seguinte, eu acho que não se pode estar se conversando com 2, 3, nós temos que estar em massa, lá na prefeitura, junto à prefeita, porque quando foi para tomar essa decisão de pegar essa Santa Casa na situação que ela se encontrava, cheia de problema, e eu acho que foi um passo muito bem dado, e pelo menos hoje a gente vê a credibilidade, a gente vê a confiança que o pessoal já está começando, durante esse tempo que a prefeitura está aí, nessa administração desse problema com a Santa Casa, diminuiu muito aqueles clamor, aquelas coisas, né, a parte da higienização, da limpeza, da organização, do tratamento, do acolhimento, deu uma melhorada muito boa. Então, eu creio que
a prefeita, ela, junto aos vereadores, que ela também sozinha, ela não consegue fazer nada, tomar essa decisão de prorrogação, para que a gente, como vereador que somos, mostrar que nós também lutamos junto a essa defensor desse caso. Por quê? Dá a impressão de que essa Câmara está morta, não está vendo nada, não está participando de nada, porque a gente não sabe. Quer dizer que se houver esse negócio de prorrogar, a Câmara fica de fora, porque é 2, 3, 4 que vai lá e a gente não fica sabendo. Então, eu creio que a prefeita vai fazer um documento dizendo para nós que dia que é essa reunião, como que vai ser, o que foi, que os frutos que deram até agora, que tipo de atendimento ela sentiu, porque ela tem todos os relatórios na mão todo mês, né, vendo ali, acompanhando. Então, eu particularmente, não sei os outros, porque eu não estou dentro do cérebro de vocês para saber o que vocês estão pensando. Mas eu acho que nós temos que estar em massa, sim, junto com ela agora, na prorrogação, porque nós tivemos, quando o fogo estava cruzado lá, que a bala passava e nós tínhamos que estar abaixando aqui, porque todo dia era uma crítica, todo dia era uma crítica. Então agora não tem mais bala, só tem a fumaça, e a fumaça só tem brasa, e brasa é fogo, então nós temos que estar junto com ela para resolver essa parada, sim, porque lá se melhorou muitas coisas, mas tem bastante coisa para se melhorar. Então a prorrogação, não sei que é da vontade dela, não é da minha, mas eu acho que nós, vereadores, temos que participar, sim. Não é 2, 3, não. É em massa. Quem tiver vontade, tiver coragem de ir lá e dar a sua opinião, tem que dar e deixar registrado. Porque quando amanhã você fala, não, eu deixei lá a minha ideia. Se não deu certo, porque não deu, mas eu deixei. Então é mais um trabalho para os vereadores também se preocupar com isso. Ok? A Santa Casa está em Presidente Epitácio. Não está em Bataguaçu, não está em outro município. Então nós somos vereadores dessa casa. Então nós temos que ter, sim, um convite especial para participar disso. Às vezes as pessoas não querem, porque às vezes tem umas palavras que não agradam, tem uns tipos de atitude que não agradam, mas infelizmente nós somos formadores de opinião e temos que estar juntos nesse baile. Tá ok, meu povo? Obrigado mais uma vez. O requerimento continua em discussão. Senhor presidente, Com a palavra o vereador Edson Jardim. se der para, dentro do requerimento, então, que o nobre presidente convoca essa reunião falando com a prefeita, por esses tempos aí agora, né, para a gente já ficar encaixando as coisas, né. Se desse o presidente conseguir marcar essa reunião, seria bem importante para nós, então. Tá bom, a gente vai procurar conversar e ver se a gente marca essa reunião. Interessante. Mas em conversas com a prefeita, ela é uma pessoa muito preocupada com a saúde, muito preocupada com o município. E eu percebo que ela já tem um pensamento e uma intenção de levar a intervenção até 31/12, que é onde finda esse mandato nosso eleitoral. Então ela já tem essa preocupação mas a gente vai se reunir, vamos conversar tudo, onde a Câmara vai estar participando, como já participou, como a Brasília falou. Tivemos momentos muito difíceis em outras épocas aí, reuniões pertinentes à situação da Santa Casa, e hoje, graças a Deus, a coisa está caminhando um pouco melhor. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, informo aos nobres vereadores que encontram-se abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, público que nos assiste pela internet, boa noite a todos. Queria fazer um requerimento ao Executivo Municipal. Se ele possui uma junta, uma comissão, uma equipe, para a melhor implantação dos recursos oriundos do combate ao Covid-19. Se ele já possui esse tipo de equipe aí. O requerimento oral apresentado pelo nobre vereador Josmael está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josmael.
Eu tinha esse requerimento em mente e vendo a discussão dos nobres amigos aqui hoje, inclusive, eu desconheço, tá, se existe, de repente até existe já, e eu estou falando bobeira aqui. De repente até o comitê já faz parte disso, mas a intenção é que esse recurso que está vindo agora, nesse momento de pandemia, que ele fosse da melhor maneira possível empregada. E eu acredito que o Executivo vai se esforçar para que realmente seja. Não vai pegar dinheiro aí e vai fazer coisas mirabolantes. Mas seria interessante a participação de algumas pessoas, alguns membros, alguns profissionais da área, para que realmente fosse da melhor maneira possível mesmo, com bastante êxito, implementado esses recursos. Por quê? Porque, até conversando antes da sessão aqui, eu perguntei para o Rael sobre os recursos, aquele 1 milhão e pouco que está para chegar, que vai ser executado, implementado algumas coisas na Santa Casa. E eu não sei nem se posso falar aqui o que ele falou que de repente poderia estar sendo realizado. Posso, vereador? Então não. Aqui, algumas benfeitorias. Então, assim, o provedor da Santa Casa já tem mais ou menos em mente o que realizar. Mas aí, que eu falo, de repente poderia ter uma junta médica, uma junta de profissionais, para que esse dinheiro realmente fosse aplicado e que pudesse, não só nesse momento, só que permanecer por muito tempo aí atendendo a nossa população. Porque, como a vereadora Brasília falou, é um valor até expressivo, né? Acho que Santa Casa de Epitácio nunca recebeu um montante desse. E a intenção era essa, senhor presidente, se não houver, que montasse uma equipe, uma junta, uma comissão, como queira chamar, para que esses recursos fossem implementados e implantados da melhor maneira possível. O requerimento oral apresentado pelo vereador Josimael continua em discussão. E está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, que eles levantar. O requerimento apresentado pelo nobre vereador foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Josimael Barbosa. Requeremos a mesa, depois de ouvido do plenário de sua forma regimental, esse aqui seria um requerimento enviado ao Executivo e ao Comitê de Combate ao Covid, que seria uma flexibilização para o atendimento em ambiente interno dos restaurantes no município. Ele está requerendo para um estudo a possibilidade de atendimento, seria isso, né? Isso, do ambiente interno em a liberação de 40%. Exato. O requerimento apresentado pelo vereador Josimael está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson. Eu queria até pedir para o nobre vereador, se ele pudesse assinar junto com ele, que tem uma indicação minha, sentido a isso, para que seja tendo uma flexibilidade nas lanchonetes e restaurantes também, porque me procuraram, e como abrir uma sessão para as igrejas, que viesse abrir para esses comerciantes também, que está tendo um pouco de dificuldade, porque, vamos supor ali, por metro quadrado, fazer um estudo, vamos supor que tem um restaurante por metro quadrado, que possa colocar lá 5 pessoas, com as regras, né, com as normas, para que pudesse ajudar esses comerciantes, porque eles estão sendo prejudicados, queira ou não queira, estão. E se você andar na avenida, hoje tem restaurante, lanchonete aí, que as pessoas estão tropicando uma na outra. Então, se haver uma flexibilidade com esses comércios, vai ajudar muito eles também, deixando que nem abriu para as igrejas, né? De repente tem comércio aí que cabe até 10 pessoas, ali com a medição da distância, né? Então, eu queria pedir a permissão para assinar junto com o novo vereador também disso aí, porque eu tenho uma indicação quase sentido a isso. O requerimento continua em discussão.
Senhor presidente, pode sim, com certeza, Edson. O intuito do requerimento, senhor presidente, que fui procurado por dois comerciantes desse ramo aí de restaurante, e que eles me informaram que fica inviável para a retomada da atividade só no ambiente externo, ao ar livre. Inclusive, o exemplo que um dos proprietários me deu é que ele vai colocar ele vai colocar 3 mesas do lado de fora do estabelecimento e fica inviável para ele poder retomar a atividade com um quadro de funcionário para atender 3 mesas. E até eu pediria ao senhor presidente, que faz parte do Comitê de Combate ao Covid, de que, se fosse possível, nós temos uma data agora, sexta-feira, Dia dos Namorados, e é uma data importante para esse tipo de ramo de atividade aqui, que houvesse, de repente, uma reunião antes dessa data, para que, se fosse determinado sim ou não essa flexibilização, que fosse informado o comércio e houvesse possibilidade de estar atendendo antes dessa data. O senhor presidente. Com a palavra o vereador Marlon de Mello. Como essa reivindicação foi feita para a prefeitura e para o comitê, eu acredito que Vossa Excelência já poderia dar a resposta para esses meninos, porque essa reunião do comitê já existiu, já foi tratado esse assunto, e eu acho que já tem até uma definição do comitê com relação a isso. Pelo menos, eu vou falar aqui que eu acho que foi me passado, e aí Vossa Excelência pode confirmar ou não. O que me foi passado é que essa mesma pessoa também procurou o comitê, procurando a senhora prefeita. A senhora prefeita já fez uma reunião com o comitê, e já foi decidido que iria se aguardar esses 15 dias desse decreto que o próprio governador do estado de São Paulo vai fazer uma nova avaliação e no 15º dia vai soltar um novo decreto. E foi essa a posição já tomada pelo comitê. Inclusive, eu sei que teve votos a favor e votos contra. Como em toda democracia, Vossa Excelência e a prefeita tiveram uma opinião e a opinião vencedora foi uma outra opinião. Mas é assim que funcionam as coisas. Então, se verdadeira essa notícia, eu gostaria que Vossa Excelência já desse essa notícia aos vereadores postulantes requerentes. Mesmo porque, para não causar já uma certa ansiedade, não, mas um ponto de interrogação, será que ela vai deixar abrir dia 12? Será que ela não vai deixar? E Vossa Excelência sabe que às vezes um requerimento nosso aqui mal entendido, sai aí na mídia, o Mael pediu para ela, exemplo, tá, Mael? E pode ser que dia 12 vai abrir, criando uma falsa expectativa, as pessoas até contratar algum extra ou não, e talvez essa situação já esteja resolvida. Eu não sei, por isso que eu peço a ajuda ao senhor presidente, porque eu achei pertinente, é uma data especial, mas nós temos que agir com a maior transparência possível. Exato. Realmente esse pedido foi feito na quinta-feira, dia 4. Houve a discussão do comitê, o vereador Marlon falou, teve votos favoráveis, onde, eu posso até falar, não é segredo, eu e a prefeita, a gente trabalhou com os demais membros para que a gente pudesse aprovar a flexibilidade interna, mas o comitê a maioria achou por bem que não. De antemão, eu devo avisá-los, vocês talvez tenham conhecimento, a Prefeitura tem recebido vários ofícios do Ministério Público, do Juiz de Direito, da Procuradoria Estadual, relacionado a essa flexibilização que nós conseguimos antes. Então, a Prefeitura está muito fiscalizada por esses órgãos todos os dias. E a Prefeitura, incorrendo em descumprimento ao decreto estadual, ela tem uma penalidade de uma multa prevista de R$150 mil por dia. Então, eu vejo com muita preocupação a situação desses estabelecimentos. Nós estivemos reunidos no dia 4, como falei, quinta-feira, com o presidente da associação, com a prefeita, conversamos com os demais membros do comitê,
E nós temos um agravante também, que o nosso número de pessoas contagiadas está aumentando. Está aumentando um por dia, nós estávamos com 3, 4, 5, agora nós temos 10, né? Nós tivemos aquele óbito registrado fora do município de Epitácio, com um endereço aqui, mas tivemos um óbito agora registrado que foi contraído no município. Então, a preocupação é grande, mas a dificuldade também é muito grande. O prefeito também se vê muito acuado. Uma flexibilização para o Dia dos Namorados depende de um decreto. Não dá para... depende de um decreto municipal. E é assim, quando o município é penalizado todos os munícipes e os prefeitos. O que está se pensando? É igual o vereador Marlon falou, hoje é dia 8, nós temos mais 6 dias, essa quarentena está prevista pelo decreto estadual até dia 14. E dia 14 será anunciado novas medidas, ou flexibilizando mais, ou a gente não sabe quais serão as medidas. Então, se houve um entendimento do comitê, pela maioria, que deveria se esperar. Mas esse assunto de flexibilização e utilização dos espaços internos dos restaurantes já foi colocado em pauta, já foi discutido. E a maioria, como ele falou, a maioria do comitê, como a gente vive na democracia, onde tem 2 médicos lá da saúde, tem várias pessoas que representam, achou por bem que deveria aguardar. Então, essa, por enquanto, foi descartada. Mas a palavra continua livre para questionarmos o assunto, para conversarmos sobre o assunto. Senhor presidente, eu gostaria... desculpe se eu coloquei o senhor em saia justa, mas eu acho que como o senhor faz parte, Vossa Excelência faz parte do comitê, e aí é nosso representante lá, nada mais justo, né, que passar todas as informações de uma forma bastante transparente para a gente. E é exatamente esse ponto que eu destaco e que os vereadores precisam estar sabendo, estar acompanhando e sendo informados, porque quando dessas 2 pessoas, por exemplo, que já ligaram para o vereador Mael, ele já poderia, inclusive, informar que isso já foi assunto pautado em uma reunião do comitê e decidido. Inclusive, eu endosso o que Vossa Excelência falou, porque eu estava numa audiência no fórum virtual e por coincidência estava pautado lá um ofício do Ministério Público solicitando informações ao município porque o município de Presidente Epitácio foi mais flexível que o decreto estadual nessa flexibilização. Então, o próprio Ministério Público aqui de Epitácio falou que a Epitácio, no seu decreto, foi um pouco mais, entre aspas, frouxo, afrouxou um pouco mais as rédeas. E já cobrou ao Executivo uma justificativa para isso. Então, eu só estou mencionando isso para que todos nós tenhamos conhecimento do nível de fiscalização também que está sofrendo o Poder Executivo. Que, além dele poder, sim, fazer os seus decretos, mas eles têm que fazer com bastante sabedoria, com bastante conhecimento, baseado em dados, em fatos, em estatística, porque ele está sendo muito fiscalizado. E com relação, se eu tivesse que opinar, eu também acharia interessante flexibilizar dentro das lanchonetes. Respeita-se lá 2 metros de cada um para um, mesas, aquela situação toda que hoje tem em outros locais. Mas as coisas têm que se caminhar pouco a pouco. Os restaurantes estão trabalhando no delivery, no drive-thru. Outros ramos não estavam. Esses outros ramos foram um pouco beneficiados. Mas não podemos esquecer que nós corremos um risco muito grande de no dia 14, se continuar essa escalada de suspeitos e de casos em nossa cidade, não se surpreendam se o decreto for restringindo ou voltando atrás. Então, nós sabemos que muita gente, a população não está entendendo. Hoje eu subi a avenida
E de tanta minha mulher me falar que ela sobe todo dia na hora do almoço e à tarde, eu subi e fiz questão de ver a situação das máscaras. E tem muita gente sem máscara. Subam para vocês a avenida e vão reparando nisso. Os que estão, tem muitos sérios, sim, mas muitos também com a máscara no pescoço, com a máscara na cabeça. Então, não se surpreendam se no dia 14 o presidente optasse sair da faixa laranja e voltar para a faixa vermelha. Nós temos que trabalhar bastante ainda nesse sentido. Eu tenho uma opinião que nós estamos aí a questão de 30% ainda numa escala aí de pico dessas coisas, nós estamos 30% a 40%. Eu acho ainda, é minha opinião. Então, nós como canal de comunicação, de prestação de conta e de esclarecimento, temos que trabalhar bastante em cima disso aí. Eu só quis dizer isso aí porque a informação tem que chegar. Quanto mais a gente passar a informação correta para a população, mais credibilidade o poder público vai ter, para poder, inclusive, editar medidas futuras e ter a confiança da população. O requerimento continua em discussão. Concluindo assim, a discussão, devo falar a todos, não sei se vocês têm percebido, mas no final de semana eu tenho visto a fiscalização, o pessoal da fiscalização da prefeitura tem visitado, tem trabalhado, tem orientado, está fazendo um trabalho assim bastante continuado nos estabelecimentos, conversando com as pessoas. E é o que o vereador Marlon falou, o município precisa de resultados também para amanhã ou depois, onde nós conseguimos aquela liminar no Tribunal de Justiça, foi em decorrência de alguns resultados que o município vinha apresentando. Baixo índice de infectados, e então foi aí que nós conseguimos. Graças a Deus conseguimos, mas está caminhando as coisas. E a gente vai esperar o dia 14, o governo deve ter seu pronunciamento e vamos ver o que pode acontecer. Mas é bem-vindo o requerimento dos vereadores, a discussão, mesmo que a discussão já foi em pauta pelo comitê, por exemplo, dia 4, nada impede de ser levantada novamente a questão e ser discutida, e vai se discutindo, amadurecendo ideias, Amadurecendo ideias. Então, dessa forma, eu coloco o requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordar, queiram se levantar. O requerimento foi aprovado por unanimidade e continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Se der, que faça um requerimento que envie para o representante aí da CIP, para que ele informe, então, esses comerciantes que estão desinformados, porque essa informação, acho que o próprio representante do comércio poderia estar passando para esses comerciantes, Porque sinal que não está chegando para eles as informações do representante deles. Então que fizesse um requerimento aí e envia para o representante do comércio para que ele se explique para esses lugares aí desses comércios, como lanchonetes, restaurantes, que tem essas normas ainda para seguir, que não está podendo ceder alguma coisa, que aí fica até mais fácil para o dono do seu comércio entender, porque às vezes ele pode pensar que a gente não quer estar prestando uma ajuda, se esforçando para fazer algo por eles. O senhor quer propor um requerimento endereçado ao presidente da CIP, seria isso? O requerimento, tipo assim, sentido... É tipo um ofício, o senhor não acha melhor fazer um ofício em vez de requerimento? Não, pode ser um ofício. A gente, amanhã, não sei, falaria que fosse oficial do presidente da CIP, onde ele poderia dar as informações que o senhor precisasse. Excelência, o que o nobre vereador, eu entendi perfeitamente. E eu achei bastante pertinente. Sim. Porque o presidente da CIP, ele faz parte do comitê. Sim. Se ele tivesse saído no dia 4 de lá e soltado um informativo na CIP, não estava dando esse problema também.
Então, ele não solta um informativo desse, ele não dá esse tipo de informação, depois cai no colo do poder público, do poder executivo ou legislativo, a situação de não quis fazer isso, demorou para fazer isso ou coisa assim. E é o que eu vou voltar a bater. A transparência seria interessantíssimo de sair de lá, da reunião, já com uma ata formalizada, já passando o que foi decidido lá. Então, acho muito pertinente, ou ofício, ou requerimento, ou informativo, pedindo para ele comunicar aos associados dele que isso já é matéria pacificada pelo comitê. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Evair Luiz. Eu acho até que deveria se estender ao comitê esse requerimento do Edson, para que desse publicidade a essas reuniões. Eu acho que tem que dar publicidade às discussões e que foi colocado na reunião. Dar publicidade, então, à ata, né, algo assim, Marlan, para que eu tivesse a informação. E eu gostaria até de perguntar para o senhor se a cópia dessa ata, ela já está aqui na Câmara também, dessa reunião do comitê? Ela foi publicada no site da Prefeitura. Está publicada, mas o senhor pode ficar tranquilo que amanhã eu falo com o nosso diretor, a gente providencia todas as cópias e repassamos. Relacionado à colocação do vereador Edson, o que vocês entendem para os vereadores? Seria um requerimento, seria um ofício? Como o Marlan achou pertinente, o que Presidente, ofício. Então tá bom, a gente amanhã então nós falamos, fica registrado, o diretor e o nosso jurídico fará um ofício onde o nobre vereador poderá assinar e a Câmara enviará o presidente da CIP. Continua os requerimentos orais. Na minha opinião, eu acho que a lei da máscara, ela tem que ser seguida, porque você não consegue segurar esse pessoal em casa. O período da tarde e da manhã tá que nem formiga nessas ruas. Então, tem pessoas usando máscara de qualquer jeito, outros não usam, estão pagando para ver. E quem vai sofrer as consequências é o poder público mesmo, porque vai voltar tudo a estaca zero. Porque se o governo do estado resolver voltar tudo no vermelho, aí fecha tudo de novo. E fica ruim para quem? Para quem precisa trabalhar. Então, eu acho que esse documento que o nosso nobre vereador disse tem que ser muito bem feito, tem que ser escrito, tem que ser assinado por uma boa pessoal daqui da Câmara, todos os vereadores que tiverem interesse, porque tem que ficar escrito isso, que a palavra o vento leva. Porque do tempo que esse comitê está mexendo com esse negócio, e que está fazendo, e que está coisando, e que nós não sabemos ainda qual é a lei desse comitê. Então nós temos que bater em cima do quê? Em cima da máscara, porque segurar o pessoal não tem o que flexibilizar, já está, flexível está demais. Você vai nas loterias, a fila está daqui lá no posto. Você vai nas lojas de roupa, a fila está virando quarteirão. Então está difícil. Então tem que bater em cima do quê? Que a CIP exige também as máscaras, porque eles estão no comércio o dia inteiro, eles estão mexendo com esses comerciantes o dia inteiro. Então tem que ter essa máscara, porque segurar o pessoal em casa é impossível. Chega uma data de hoje, a mãe tem que comprar roupa de frio pro filho, tem que comprar remédio, tem que comprar não sei o quê, e não para em casa. Os mercados estão que nem formigueiro. É o dia inteiro, a noite está mais calma, mas o dia é complicado. Então já nós vamos voltar a estaca zero mesmo, porque a infecção está aí, o vírus está aí, nós estamos sentindo, está aí. Já no cemitério já chegou gente enterrando, correndo lá, porque morreu de Covid. Então o pessoal parece que está pagando para ver, então a CIP tem que tomar sim, na minha opinião tem que tomar essa decisão. O senhor presidente, nós temos que conversar com o presidente, trazer ele para cá, para a Câmara, ter uma conversa com ele, para poder ele ajudar nessa parte aí, porque vai sobrar sim para o poder público. As multas vai ser cavalares, porque do jeito que eu estou vendo aí, dia 20 começa mesmo o frio de valer. Aí vamos ver o que é Santa Casa lotado, o que é farmácia lotada de gente, né? Então a gente precisa, sim, esse documento tem que ser feito com grande avalia, e nós temos pessoas competentes aqui dentro dessa Câmara que dá para fazer um documento para a CIP tomar conhecimento dessa área. Obrigado. Dando prosseguimento aí a conversa da vereadora Brasília, dia 15, né? Dia 15 será a próxima sessão. A gente já vai estar no calor das novas medidas, ou melhor, ou sei lá como serão as medidas.
E vou organizar então para convidar o presidente da CIP, onde ele pode vir aqui à Câmara, deve vir, se ele deve poder vir, e falar também com os vereadores para a gente estar em discussão também, porque essa situação do Covid aí é complicada mesmo e a gente tem que estar sempre discutindo e conversando. E eu acredito que dia 15, segunda-feira, foi uma boa ideia, onde a gente vou fazer um ofício convidando ele para participar, onde ele pode trazer sugestões dentro das discussões e o funcionamento do comércio a partir do dia 15/6, que onde deve ter havido publicado o novo decreto estadual. Com a palavra o vereador Marlan. Não, eu ainda estou encerrou esse... Não, fazer um requerimento oral. Então, sim. Bom, gostaria de fazer um requerimento oral à senhora prefeita municipal da Estância Turística de Presidente Epitácio, para que ela nos informe se já foi protocolado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais a pauta de reivindicação do dissídio coletivo deste ano. Em caso positivo, se eles já protocolaram, eu requeiro que ela nos mande uma cópia das reivindicações. O requerimento apresentado pelo vereador Marlan de Mello está em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento oral apresentado pelo vereador Marlan de Mello foi aprovado por unanimidade. O segundo requerimento oral que faço também verte sobre esse assunto. Porque tenho visto nas mídias e nos jornais aí, nacionais, que recentemente o nosso presidente trouxe à tona lá e aprovou uma normativa que proíbe os três níveis de governo, os três níveis de governo, de poderes não, de governo, desculpe, o da União, dos Estados e do município, a conceder aumento aos servidores públicos até o final de 2021. Desta feita, eu requeiro à senhora prefeita para que estude a possibilidade, então, de conceder aos nossos servidores públicos municipais um aumento maior no valor do cartão Sindplus, que seria uma forma que eu entendo que o cartão Sindplus, ele não entra na contabilidade como salário, e ele tendo um aumentinho de um pouco mais, seria uma forma de dar uma contrapartida aí, uma compensação aos servidores que não terão reajuste, para que ela então remeta ao setor de finanças, para o senhor secretário, para o senhor secretário administrativo, que estude essa possibilidade, de não, sendo verdadeira essa situação que não se pode dar aumento, que se estude a possibilidade de dar uma compensada, dando um aumento maior para o valor do cartão Sindplus. O requerimento apresentado pelo vereador Marlan está em discussão. Senhor presidente, esse requerimento eu faço em nome também do meu colega Adenilton Ferreira, que não pôde estar presente nesta sessão, pois está com cuidados da sua saúde particular, não podendo empreender viagens, então não pôde estar presente. Assina conjuntamente comigo o nobre colega Adenilton Ferreira, que deve estar nos assistindo nesse momento. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento do vereador Marlan de Mello foi aprovado por unanimidade. Continua abertos os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Edson Jardim. Eu não sei se ele entra como um requerimento ou um ofício para que seja feito, se for diretamente para a prefeitura ou para a CIP, para que no banco, lotéricas, esses lugares, os responsáveis por esses lugares, que venha
que venha deixar uma pessoa fixa ali naquele intervalo ali das filas, para controlar aquilo ali, porque você anda na avenida aí, você vê a fila dos bancos, lotérica, não está tendo aquele respeito que é para ter. E se continuar assim, a gente vai ter um grande problema. Então que esses lugares aí, que nem banco, lotérica, para que deixe uma pessoa ali para aconselhar as pessoas, manter a distância, porque não está tendo. Hoje mesmo eu estive na fila, vi que alguns respeitam, alguns não respeitam. Então tem que ter uma pessoa fixa ali, para que possa controlar aquela situação, para a gente não sofrer mais para frente. Então, se for um ofício, se for requerimento, se for também que tiver que enviar para a CIP, se for para esse órgão, que venha a ser feito também, para que ajude na cidade isso, porque o fluxo nas filas estão demais e não está tendo controle e não está tendo pessoas para controlar aquilo ali. Então isso também seria muito interessante para que viesse ver isso. Eu entendo que seria um requerimento endereçado ao Executivo que determine o departamento competente que cuida da fiscalização, né? Que cuida a possibilidade de executar esse trabalho, de montar esse trabalho. Eu acredito que eles já vêm fazendo, notificando os bancos, mas o requerimento do senhor é pertinente. O requerimento do vereador continua em discussão. O requerimento está em votação. O requerimento do vereador Edson Jardim ao Poder Executivo, solicitando a providência, a possibilidade da fiscalização nas filas dos bancos, lotéricas, onde deve ser mantido o distanciamento de pessoas. É isso, né? Está em discussão. Continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Edson foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Israel. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria que entrasse na pauta do dia, como caráter de urgência, o projeto de lei 010 de 2020 e 011 de 2020, na pauta do dia. O requerimento apresentado pelo vereador Israel, onde solicita a apreciação e votação dos projetos de lei 010/2020, 011/2020, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, aqueles que discordarem queiram se levantar. O requerimento apresentado pelo vereador Israel foi aprovado por unanimidade e os projetos de lei 010, 011/2020 serão votados na sessão de hoje ainda. Continua aberto os microfones para os requerimentos orais. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura do parecer e projeto de lei 010/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação dentro do pequeno expediente. Parecer conjunto 012 de 2020, de 4 de junho de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 010/2020, de 1 de junho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre: altera o caput do artigo 1º da Lei 2.794 de 2019, de 17 de setembro de 2019. Quanto à forma e quanto ao mérito, assinam pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, Fabrício Duarte Rocha, presidente; Rubens Cestari Campos, relator; Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente; Marlane de Mello, relator; Josmael Barbosa Interaminense, membro.
O parecer ao projeto de lei 010/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O referido parecer encontra-se em segunda discussão, em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Aqueles que discordarem, queiram se levantar. O parecer ao projeto de lei 010/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei para que possamos colocar em primeira discussão, segunda discussão, primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 010 de 2020, de 1 de junho de 2020, que dispõe sobre altera o caput do artigo 1º da lei 2.794 de 2019, de 17 de setembro de 2019. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo de compromisso com o particular para fins de implantação de obras de infraestrutura em via pública, no prolongamento da Rua Mato Grosso, consistente em pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, guias e sarjetas, drenagem de águas pluviais, conforme projeto memorial descritivo elaborado pela Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Meio Ambiente, no setor de engenharia, o qual fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º desta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Estância Turística de Presidente Epitácio, 1º de junho de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 010/2020 está em primeira discussão. Primeira votação. Os vereadores contrários ao projeto de lei 010/2020 queiram se levantar. O projeto de lei 010/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto de lei encontra-se em segunda discussão. Segunda votação. Os vereadores contrários ao projeto de lei queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto de lei 011/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Parecer conjunto 013 de 2020, de 8 de junho de 2020, das Comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Presidente Epitácio, ao projeto de lei 011 de 2020, de 4 de junho de 2020, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento LOA de 2020, autorização para repasse de recursos para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia e das outras providências. Quanto à forma e quanto ao mérito, são pela sua aprovação. Pela Comissão de Justiça e Redação, assinam Fabrício Duarte Rocha, presidente, Rubens Cestari Campos, relator, Israel Leôncio dos Santos, membro. Pela Comissão de Finanças e Orçamento, Evair Luiz Rodrigues da Silva, presidente, Marlon de Mello, relator, Josmael Barbosa Interaminense, membro. O parecer ao projeto de lei 011/2020 encontra-se em primeira discussão. Encontra-se em primeira votação. Os vereadores contrários queiram se levantar. O parecer ao projeto de lei 011/2020 foi aprovado em primeira votação por unanimidade. Agora o referido parecer encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação. Os vereadores contrários à aprovação do referido parecer queiram se levantar. O parecer ao projeto de lei 011/2020 foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que promova a leitura do projeto de lei 011/2020 para que possamos colocar em primeira votação e segunda votação. Projeto de lei 011 de 2020, de 4 de junho de 2020, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2018-2021, LDO para 2020, abertura de crédito adicional especial ao orçamento LOA de 2020, autorização para repasse de recursos para a Irmandade Santa Casa de Misericórdia e das outras providências. O Executivo Municipal fica autorizado a abrir no orçamento programa do exercício 2020
Lei Municipal 2.807, de 19 de 12 de novembro de 2019, nos termos do inciso 2º, no artigo 41 da Lei Federal 4.320/64, crédito adicional especial no valor de R$ 214.958,59 para a criação da seguinte dotação orçamentária. Trata-se do Poder Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Política de Enfrentamento ao Covid-19, Auxílio Financeiro à Santa Casa. O total do crédito aberto é R$ 214.958,59. O crédito adicional aberto no artigo anterior serão utilizados os recursos provenientes de excesso de arrecadação, conforme disposto no inciso 2º do parágrafo 1º do 3º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, por conta de recursos advindos do Programa do Governo Federal para enfrentamento da Covid e apoio às Santa Casas, no valor de R$ 214.958,59. Recursos recebidos do Governo Federal, Auxílio Federal, sobre Lei 13.995, de 5 de maio de 2020. Cássia Regina Zafani Furlan, Prefeita Municipal. O projeto de lei 011/2020 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores contrários à aprovação do projeto de lei queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação por unanimidade. O referido projeto encontra-se em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores contrários à aprovação ao referido projeto queiram se levantar. O projeto de lei foi aprovado em primeira votação e segunda votação por unanimidade. Dando prosseguimento, solicito ao senhor secretário que promova a leitura das indicações apresentadas na sessão de hoje. Indicação 119 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente tapar buraco na quadra 31 da rua Alziro Baltazar. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 120 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente reparar a iluminação pública no final da rua Expedito Shizuo Kurossi. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 121 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal e ao gerente de relações institucionais da concessionária Alto Raposo Tavares, CART, que determine ao setor competente instalar iluminação pública em ambos os lados da rotatória do anel viário da rodovia Raposo Tavares com a avenida José Vicente Júnior. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicação 122 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina ao setor competente flexibilizar ainda mais a entrada de clientes em bares, lanchonetes e restaurantes do município, respeitando as normas legais já implantadas e obedecendo o distanciamento mínimo entre mesas e clientes. Edson Pereira Jardim da Rocha, vereador proponente. Indicação 123 de 2020. Indico nos termos do regimento interno a excelentíssima senhora prefeita municipal que determina o setor competente designar guarda para a creche do Jardim dos Pioneiros e conserto do portão da mesma. Marcos da Silva Florencio, vereador proponente. Indicações era só, senhor presidente. As indicações serão remetidas aos respectivos destinatários. Esgotadas as matérias para a sessão de hoje, informo aos nobres vereadores e ao povo de casa que nos assiste pela internet que a próxima sessão se dará dia 15 do 6 às 19 horas aqui nesta Casa de Leis. Eu quero agradecer a presença de todos os nobres colegas e aqueles que nos acompanharam pela internet e desejo uma boa noite a todos e declaro a sessão encerrada. Muito boa noite.